Boa noite, padilheiros. Eu sou o Henrique de Oxumaré e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema complicado, um tema chatinho. É sobre os casos que já deram errados, né? Porque postar que deu certo, postar que tá tudo bem, tá tudo ótimo, né, Henrique? Tá tudo legal, tudo beleza? É fácil, né? Então agora vamos postar quando tiver tudo mal também, quando tiver tudo na pior. Para assistir esse vídeo e muitos outros aqui no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações e que você me siga lá no Instagram, que tá passando aqui embaixo na telinha agora nesse momento para vocês, tá? Então pode rodar a vinheta e vamos pro vídeo! Gente, casos que deram errados na macumba, né? Casos que deram errado comigo, por um exemplo, né? Não vou ter como falar dos outros, né? Porque os outros aí, claro, dá muito mais errado do que muita gente, né? Então, eu não vou falar nada de ninguém, eu vou falar sobre mim. Gente, claro que desses inúmeros clientes, a gente já bateu mais de 60 mil ou 100 mil clientes que a gente já atendeu desde que a gente começou até hoje, com certeza bem mais. Com certeza, tem bastante pessoas, sabe? Então é claro que nesses meio casos, né, alguns eu vou contar hoje, tiveram sim casos que deram errados, né? Claro, casos que não estão falando sobre casos que vocês quebraram o trabalho, ou que vocês quebraram o preceito, ou que vocês fizeram alguma coisa que quebraram o trabalho. Mas sim casos que até então não teria explicação para dar errado, né? Porque claramente a magia, se vocês não entendem uma coisa, não é mágica. Magia depende de merecimento, magia depende de conhecimento, tá? Então a magia depende de muitas coisas além do que fazer ali a farinha com dendê, sabe? De acender a vela, bater palma, é muito mais do que aquilo. Então, tudo isso varia meio a magia. Eu tive um caso, por um exemplo, gente, de uma cliente que eu até gostei muito dela na época, sabe? Era uma cliente muito bacana, que ela fazia vários trabalhos comigo, vários trabalhos, inúmeros trabalhos. E ela gastou muito dinheiro. Na época eu tinha poucos clientes ainda, não tinha muitos, eu até assustava com a quantidade de trabalhos que ela queria, com a quantidade de coisas que ela fazia, sabe? E essa cliente, tudo que fazia pra ela, começava ainda, esse caso ainda deu alguma coisa, deu alguns sinais ainda nele. Não foi um caso totalmente no escuro da pessoa pensar, o Henrique é um golpista, o Henrique não dá certo os trabalhos dele, porque os casos dela ainda davam um certo sinal, mas ela fez alguns trabalhos amorosos, por exemplo, que não deram sinal nenhum. Ela fez alguns trabalhos pra coisas mais negativas que não deram sinal nenhum. E às vezes até parecer que estava voltando era contra ela mesmo. Só que a gente foi descobrir com o tempo, gente, a gente foi descobrindo. A Padilha também veio e relatou que essa cliente, gente, ela tinha passado por um momento difícil da vida dela, que ela tinha ido para um cemitério, tinha ficado no cemitério, sabe? Ela morava no cemitério, então ela pegou o carinho e apego pelos quiumbas, pelos eguns, sabe? E aí claramente os trabalhos não estavam dando certo por conta desses eguns ciumentos que tinha. Tinha os eguns que tinham ciúmes dela, então claramente não queria que ela durasse no relacionamento, que trabalho amoroso desse certo pra ela, porque se desse certo trabalho amoroso, ela ia voltar pra pessoa e talvez ela não desse a devida atenção para esses eguns. A gente começou a fazer os trabalhos para limpeza dela, para poder limpar, para poder cuidar dela em si, sabe, gente? Mas todos eles eram em vão, porque ela passava por um ebó, passava por uma limpeza, passava por um descarrego. No outro dia ela estava no cemitério chamando os amiguinhos dela de volta. Até o dia que ela falou, você quer saber, eu desisto, Henrique, eu não vou fazer nada, porque eu não consigo viver sem meus amigos, eu não consigo viver sem eles, e eu não vou fazer nada. Então, gente, o espírito ruim, o espírito de Quiumba, ele costuma ser ciumento, possessivo também. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de frequentar cemitério, gosta de frequentar boteco pesado, gosta de frequentar hospital demais. É diferente de casos de pessoas que trabalham nesses lugares, né, gente? Mas aí você gosta muito desses lugares de energia caótica, seus trabalhos podem ficar em risco sim, seus trabalhos podem não dar certo sim, por quê?
por conta aqui da energia em si dos lugares, da energia que vocês atraem do lugar. Então, como eu disse para vocês, o terreno tem que estar limpo para poder dar efeito, né? O terreno tem que estar bem estercadinho, limpinho, estercado, para florescer a flor de uma amarração, para florescer a flor de um trabalho de vida, pensamento. E por aí vai. Então, é uns casos complicados. Igual teve uma outra cliente também, gente, que ela era uma cliente que ela também fez bastante trabalho, sabe? Bastante trabalho mesmo. Isso foi, acho que no ano passado, sabe? E essa cliente, ela deve ter feito uns 20 mil de trabalho ou mais. E aí os trabalhos dela não saíam do lugar de jeito nenhum. Não saía do lugar. Os trabalhos dela a gente podia fazer tantas amarrações que fosse, podia fazer tantos vira-pensamento, tantos trabalhos que fosse. Não ia pra frente, não saía do lugar. Quanto mais tempo passava, mais longe a pessoa tava. Mas por que é o caso dessa cliente? Essa cliente é uma pessoa que ela veio da humildade, da pobreza, sabe? E essa pessoa ficou rica, graças ao marido que teve. E aí, esse marido, gente, o que aconteceu? Graças a isso, ela criou soberba. Muita soberba. Ela fazia um monte de coisa absurda. Ela relatou que ela maltratava funcionário, que ela sentia que ela tinha uma certa diferença sobre as outras pessoas, humilhava as pessoas, achava que por ela ter o dinheiro que ela tinha, ela era mágica, sabe? E aí, o que a própria espiritualidade tinha feito com ela? A própria espiritualidade tinha tirado o marido, tinha tirado o dinheiro dela, tinha tirado tudo da vida dela para poder transformar ela mais humilde. Então, como que eu ia burlar a própria espiritualidade, sabendo que é a própria espiritualidade que estava querendo dar esse castigo nela, dar essa lição nela? Aí a Padilha veio e ela falou essa história. Aí ela falou que o resultado da cliente não tinha chegado, que o resultado não ia vir, exatamente por conta dessa questão que ela estava pagando por uma coisa que ela fez no passado e que ainda estava só no começo do coro dela. Então, gente, a coisa que eu falei com você sobre a questão da pessoa ter merecimento, ela tem que ter o merecimento para a magia dela dar certo. Foi o caso dessa cliente. É um caso triste, porque era uma cliente também muito gente boa, gostava também bastante dela. Então essa cliente, ela não conseguiu ter o resultado dela, gastou muito dinheiro em vão por conta disso, sabe? E nos jogos de búzios dava que a pessoa tinha caminho, gente. Dava que era para ser o amor dela. Ela perdeu por bobeira, então, sabe? Então, por conta de questão de humildade dela mesma. Então, no meu ponto de vista, quando é cor espiritual, você tem que tomar. Você tem que apanhar, sabe? Mas não é todos os casos. É difícil ter um caso assim, mas na minha mão, na mão do senhor Henrique, gente, tem de tudo. Tudo que vocês puderem imaginar existe na minha mão. E claro, né, gente, a famosa história do famoso tapa na cara. A cliente, gente, que eu fiz uns trabalhos dela e na época ela não gastou nem muito trabalho, acho que ela gastou 3. Essa safada, gente, o que ela fez? Ela deve seguir até hoje, porque não tem como bloquear no YouTube, pelo menos ainda não descobri. Essa sem vergonha fez os trabalhos, o trabalho dela demorou um pouquinho para dar resultado, sabe? Demorou um pouco bastante. E aí o que essa cliente fez? Na hora que o homem começou a dar sinal, ela pianinha, gente, caladinha. O homem começou a mandar mensagem, ela, ai, meu amor, eu tava com saudade de você. Só atraindo o homem, né, gente? Na hora que o homem veio, mesmo atrás dela, que ele falou, vamos marcar o encontro, ele marcou o encontro com ela num motel, gente. Eu lembro desse caso como se fosse hoje. Eu sinto o ódio que eu sentia naquela época por ela. Eu sinto até hoje no meu coração. Jesus tem que me livrar. Deus tem que tirar isso de mim, sabe? Ai, gente, essa cliente ela é insuportável. Ela é chata que nem o capeta. Pior do que o capeta ainda. Porque o capeta não dá tanto trabalho que tem muito serviço no inferno pra fazer. Na hora que essa cliente chegou, na hora que esse homem chegou, ela pegou, ela deu um belo de um tapa na cara dele e começou a jogar todos os desaforos que ela tinha guardado o tempo todo pra ela. Sabe o que ela fez depois? Ah, Henrique, ó, eu quebrei meus trabalhos tudo. Por conta que eu fui lá e bati no magiado. Aí, vai nós fazer os trabalhos dela de novo. Nós fizemos umas 3 remessas de trabalho. Depois disso, o homem não deu nenhum sinal. Por quê? Porque o caminho dela se fechou com ele. A entidade deve ter pensado assim, palhaça, você não sabe a luta que a gente teve pra trazer esse homem pra você, feia desse jeito. Aí a gente traz, na hora que traz, você faz o que faz, agora eu não trago mais. A entidade deve ter falado com ele. Então, gente, pelo amor de Deus, siga tudo que tem que falar. Tudo que for falado pra você, siga, gente. Siga, pelo amor de Deus. Vai atrás. Mandou não comer uma colher de plástico.
não come com a colher de plástico, gente. Por favor, faça tudo o que a gente exigir pra vocês, que tudo tem um certo motivo pra isso. Eu sei que muita gente quer amarrar, gente, pra poder se vingar, para poder fazer a pessoa passar por tudo que vocês passou. Tem as amarrações ideais para isso. Se você pegar uma amarração que não é ideal e dar um tapa na cara da pessoa, ou a pessoa vai te cobrir no cacete, que é isso que o homem deveria ter feito com ela, mas aí se faz a Maria da Penha, não vou nem pôr essa parte aí que ficou pesada, né? Não, não ficou pesada não, porque ela merecia mesmo. Não, mas não merece. Isso aí é muito criminoso de falar. Não bate nos outros não, viu, gente? Essa cliente porque é um caso específico mesmo, viu? Ah, mas aí, gente, ele poderia ter cobrido o cacete nela, ele poderia ter matado ela, mas ele simplesmente dizer que ele foi embora e largou tudo pra trás. Então, gente, muito, mas muito, muito cuidado mesmo, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo like, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Muito obrigado a todo mundo que queria estar aqui pra poder ver minha desgraça, né? Pra poder ver alguma coisa errada e julgar. Mas não, eu erro mesmo, sou ser humano, sou falho, cheio de defeitos também. Então, assim, mas tem muito mais acerto aí que vocês têm que assumir que isso tem, sabe, do que erro. Então, muito obrigado a todos vocês e todos vocês pela confiança também de depositar em mim, nos meus trabalhos. Uma pessoa tão nova, uma pessoa aí na internet, então a internet está uma terra de marmoteiro. Então muito obrigado a todos vocês que ainda confiam em mim. Um beijo e tchau!